Gravação iniciada, muito bem. A gente gostaria de falar sobre um tema neste Imagina Se Pega no Olho. Seja mais uma vez bem-vindo de volta ao Imagina Se Pega no Olho, mas você deve saber que esse Imagina Se Pega no Olho. Se você deu play aqui, imagino que você imagine que este é o Imagina Se Pega no Olho, certo? Muito bem. Combinado isto, o nosso tema, na verdade, a gente pensou aqui em um sujeito que se tornou, na verdade, nos últimos anos da sua vida, principalmente assim, se tornou uma espécie de ícone incontestável da cultura pop mais mainstream, ou seja, definitivamente saiu do universo dos quadrinhos, né? Do que era só o universo dos quadrinhos. Mas eu queria lembrar que quando Stan Lee, certo? Você, obviamente, também sabe de quem estamos falando, que o tema estava na thumb do programa, né? Você não chegou aqui inadvertidamente. Eu lembro que quando Stan Lee faleceu, a gente ainda tinha o finado Asterisco, o nosso podcast lá do Judão. E a gente tinha, na semana do falecimento dele, eu tenho quase certeza até que foi no mesmo dia, inclusive, que ele faleceu, a gente tinha um tema livre, ou a pauta livre do podcast. E aí a gente se conversou durante o dia e falou, putz, não dá, tem que ser, o assunto tem que ser o Stan Lee. Os seguidores do Judão, na época, leitores, né? Enfim, seguidores não, porque a gente não era influenciador. Os leitores do Judão na época e ouvintes lá do podcast eram pessoas muito mais ligadas ao MCU. O que significa na prática que a visão que eles tinham, a gente sempre explicava coisas sobre quadrinhos, né? Então, sei lá, tinha lá o filme da Capitã Marvel, e aí a gente logo na sequência publicava uma crítica, publicavam 10 histórias em quadrinhos da Capitã Marvel para você ler e tal, se você gostou do filme, não sei o quê. Porque é isso, assim, eles não eram exatamente leitores recorrentes de quadrinhos. E a visão que eles tinham do Stan Lee era justamente o veinho, que é o veinho que aparecia em tudo que é filme, fazia participação especial em tudo que é filme, e alguém tinha contado para eles que ele era o criador do universo Marvel. Era o Walt Disney da Marvel. O Walt Disney, é isso aí. Em um certo momento, inclusive, se difundiu um meme, o próprio Stan Lee, claro, virou meme, né? Pelas caras e bocas que ele fazia e tudo mais, mas se difundiu bastante um meme na época, em português, não me engano era do Legião dos Super-Heróis, que era um meme assim, tinha o Mark Zuckerberg falando, eu criei o Facebook. Aí tinha o Sergey Brin e o Larry Page, nós criamos o Google. E aí logo embaixo tinha mais um, se eu não me engano, acho que era o criador, o Jack Dorsey, criador do Twitter, falando, eu criei o Twitter. E aí logo embaixo tinha o Stan Lee, bitch, please, eu criei o universo Marvel. E aí, óbvio, neste episódio do podcast eu explicava um pouco que a coisa não era tão preto no branco assim, né? A ideia era um pouco... O Renan já tinha saído do Judão, então eu era o único especialista em quadrinhos que tinha sobrado. Corta para 2025, agora, e foi anunciado que vai sair um documentário a respeito do Stan Lee chamado The Final Chapter, ou melhor, The Final Years, os anos finais, né? Que inclusive já tem uma campanha no Kickstarter, que é o Catarse deles lá fora. O diretor chama John Bolerjack, que é um cara que andava ele e o câmera dele atrás do Stan Lee, passinho para baixo. Ele foi assessor do Lee, né? Foi assessor? Então, é isso. E é um documentário que, segundo consta, vai mostrar que o Stan Lee foi bastante abusado pelas pessoas que estavam em torno dele, família ou não, nesses últimos anos, justamente por ter se tornado esse baita ícone da cultura pop, que as pessoas reconheciam de todos os filmes do MCU, grande sucesso de bilheteria, o caralho, então ele ia em tudo que é lugar, e aí o velhinho, que já estava, ele faleceu com 95 anos, né? Ele já estava bem, na verdade, idoso, né? Já dava para ter se aposentado, mas aí ele ficava indo em tudo que é evento, e os caras, não, você aguenta um pouquinho mais, dá aí mais uns autógrafos. Só mais 10 horas. Só mais 10 horas sentadinho aí. Então a gente
E eu quis fazer esse podcast, você está ouvindo a voz já do nosso convidado, que é Leonardo Vicente, o Bud, do Fala Animal, mais uma vez presente aqui conosco. Eu quis fazer esse podcast porque eu escutei comentários, e eu queria um pouco falar sobre o Stan Lee, a carreira dele, e aí a gente chegar nesse tema, porque eu escutei comentários de pessoas do nosso universo, da cultura pop, brasileiros principalmente. Escutei pessoas falando assim, esse velho tinha mais é que se fuder mesmo. Porque ele fudeu um monte de gente no começo da vida dele, lá na verdade, nem era o começo da vida dele, já era o quarentão, né? Quando ele fez sucesso, o Quarteto Fantástico. Quando ele demorou para engrenar alguma coisa, né? Mas enfim, ele fudeu com todo mundo, passou por cima de todo mundo, pau no cu desse velho, tinha mais que se fuder. Calma. Não é para tanto, gente. Vamos lá, né? Enfim, vamos dar as coisas, né? É sempre 880 com o Stan Lee, né? Ou ele é o diabo, ou ele é um velho santo. Pois é, exatamente. Sobre esse lance de ser 8 ou 80, no fim das contas, e a gente sabe muito bem que a vida não é assim, né? A vida ela tem muitos tons de cinza, mais do que 50. A gente resolveu falar um pouco sobre o Stan Lee, afinal. Ele é um explorador, é um explorado, qual é que é a história? Eu queria, antes de mais nada, que a gente falasse, porque assim, eu sei que o público do Gibizilla, do Imagina, do próprio Fala Animal, né? A gente está falando de um público que já manja um pouquinho mais de quadrinhos. Que é, de novo, bem diferente do público que a gente tinha lá na época do Judão. Eu vou até colocar o link do episódio na descrição do vídeo aqui também para vocês escutarem, para vocês entenderem a diferença temática, né? Do que foi aquele episódio que a gente gravou quando ele morreu. Mas, de qualquer forma, assim, contextualizar talvez um pouco, para quem não está muito por dentro, né, da história da Marvel, da indústria, não sei o quê, tipo, quem era o Stan Lee, né? O homem, o mito, o meme, qualquer porra que o vale, assim, né? Assim, quem que era o Stan Lee antes dele virar o Stan Lee, né? Era o Stanley Lieber. Stanley Lieber, é verdade. Ele tinha vergonha de escrever gibi, por isso usava o nome Stan Lee, né? Sim, e na verdade ele era um cara que num primeiro momento ele queria ser escritor à vera, né? Queria ser escritor. Embora nunca tenha escrito um livro na... Bom, escreveu depois livros de como escrever ao modo Marvel, né? Mas o livro que ele quis nunca fez, né? E ele era... A família dele, obviamente, tinha alguém ali na família dele que tinha um cargo, né? Era o tio por parte de casamento, né? O Martin Goodman, né? Ele não era de sangue, tio de sangue, ele era casado com a tia do... Tia ou prima, não lembro agora, acho que era tia. Do Lee. E o Stan Lee, na verdade, era um office boy de cara, né? Na Timely. O office boy não existia o cargo na época, mas ele era isso, né? Ele era um moleque que contrataram para tapar todos os buracos possíveis e, na época, era uma editora pequena que tinha todos esses buracos precisando serem tapados, né? Como foi que, no fim das contas, ele entrou nesse universo dos gibis, né? Assim, o que diabo aconteceu na vida dele que ele foi escrever quadrinhos? Falta de gente na Timely, né? Ele a primeira... era isso mesmo, né? A Timely era uma editora muito michuruca, né? E aí ela começou a ganhar dinheiro por causa do Capitão América, que foi a criação do Joe Simon e do Jack Kirby. E a primeira coisa que pelo menos se sabe, né? Porque na época a maioria das coisas era sem crédito, mas a primeira coisa que se creditou ao Stan Lee é um conto em prosa do Capitão América. Numa das primeiras edições do gibi. Não era nem um quadrinho. E aí ele foi ocupando aos poucos os espaços, né? Ia precisando, punham ele. Vamos ser sinceros, né? Na época... não existia um roteirista bom de quadrinhos, em quadrinho, principalmente super-herói. Em tira de jornal já tinha gente bem foda, mas em quadrinho de super-herói na época todo mundo era meio igual, né? E o Stan Lee era um moleque, o Jack Kirby já não gostava do moleque, vale lembrar da implicância do Kirby, que chegaremos muito, né? Tocaremos nesse ponto Kirby versus Lee muitas vezes, mas de cara o Kirby ficava puto que tinha um moleque que às vezes dava ordem, porque como era parente do dono, às vezes o dono mandava, olha, fala lá pros desenhistas que tá atrasado, fala isso, fala aquilo, sabe?
E o Lee ainda não era ninguém. Nesse período mesmo, ele era tapa-buraco total. Ele não tinha posição de comando, devia ganhar um salário de merda. Devia ser até pior do que o do Kirby e do Simon, né? É verdade. Porra, isso é verdade mesmo. É verdade mesmo. E no fim das contas, em que momento, na verdade, ele se tornou, antes até de se tornar a marca Stan Lee, né? Porque no fim das contas ele se tornou uma marca também, além da própria Marvel, ele se tornou o Senhor Marvel, ele se tornou o Stan Lee, né? Mas antes até da própria marca pessoal dele, como foi no fim das contas que ele se tornou ali aquele criador do universo Marvel, né? Ele foi bem demorado, né? Que nem a gente falou, levou uns 20 anos, né, para isso, né? Quase. Quase não, até, eu acho que foi até um pouco mais, né? Porque, uns 20, 21 anos, mas ele vai ocupando tudo que o tio dele pedia, ele fazia, né? Olha, tem um gibi de faroeste, ele escreveu faroeste, terror, romance, ficção científica, os heróis caírem em decadência, né? Ele chegou a fazer o Capitão América dos anos 50 e tal. Mas chegou num ponto que a Time ele quase faliu, né? A Marvel passou por muitas quase falências, né? A primeira, eles demitiram praticamente todo mundo, e aí que o Stan Lee começa a editar também, né? Porque Sim. Não tinha quase ninguém. O corpo, tipo, a maioria dos desenhistas e roteiristas eram freelancers, e o corpo editorial era basicamente ele, o tio e um cara de arte que era meio diretor de arte, mas ninguém. E ele vai tapando um buraco que ele não gostava muito mesmo. Não pagava bem, até porque não vendia. Ele tinha ainda essa ideia de que um dia ele ia escrever o grande romance americano, né? Ele tinha essa ilusão. Ele se passa quase 20 anos nisso. E aí é interessante pegar nesse período, que muito se fala que ele fodeu os caras, os desenhistas que trabalham com ele e tal. Nesse período, o tio dele manda ele despedir várias pessoas. Muitas que depois trabalhariam com ele quando a Marvel virar Marvel mesmo, incluindo o Kirby. Putz, eu não lembro agora, mas tinha uns outros, acho que o Bill Everett e tal. Ele despede todo mundo. Mas ao mesmo tempo ele ajuda. Porque o que ele faz? Como o tio não estava no dia a dia das coisas da editora, ele ele encomenda várias histórias e paga e deixa de gaveta. Desobedecendo o tio. O tio mandou ele despedir, ele despediu, só que ele comprou um monte de história e deixou de gaveta. Os caras não ficarem fodidos e nem a editora também ficar sem material, né? Não é porque ele foi bonzinho também, mas ele deu um jeito que ajudou os dois lados. E ele levou uma comida de rabo fodida do tio depois, quando o tio descobriu, né? Mas vai se indo, né? Os heróis nos anos... No pós-guerra se fodem muito, né? Não vende. Tirando o Superman, Batman e Mulher Maravilha, quase tudo é cancelado. Só que a DC consegue, né, a partir de 56, relançar os heróis, né, criando o novo Flash, o Barry Allen, começa a voltar para a popularidade, principalmente com o título da Liga da Justiça, né, que tem aquela lenda, né, do jogo de golfe do Júlio Schwartz e do Goodman, que aí ele quer copiar a Liga e encomenda o quarteto. Algumas vezes já foi desmentindo essa história, outras não. Mas, tendo o jogo de golfe ou não, obviamente ele viu que a fórmula da DC funcionou e quis copiar. Ponto, né? E aí ele dá a carta branca pro Lee fazer um título novo do zero. E aí o Jack Kirby era o pau pra toda a obra, né? O Lee e o Kirby já tinham trabalhado em muito gibi, principalmente de ficção científica, né? Tinham criado grandes personagens como Fin Fan Fum, né? Já, né? Mas... E aí o quarteto acho que talvez o maior ponto de discussão de toda o Lee versus Kirby, porque eu acho que é o ponto onde os dois funcionam por causa da briga. Eu acho que o fato dos dois quererem pôr cada um pouco deles e terem muitas discussões fez o quarteto o melhor trabalho dos dois. Sim. Porque o Lee, né, aí a gente sente aí algumas mentiras do Lee que não dá pra negar, né? Ele, eu tava para desistir, aí eu decidi fazer o jeito um gibi do jeito que eu queria. Se desse errado, foda-se, porque eu não queria mais, né?
Então era um herói sem identidade secreta, no começo nem uniforme tinha, né, tal. Mas a gente sente a mão do Kirby pesadíssima ali, né? O coisa é o Kirby. O quarteto, o Kirby se autoplagiou, né, para não falar também que não foi desonesto, né? Ele fez o Desafiadores Desconhecidos com o Joe Simon também para DC. O quarteto são os Desafiadores Desconhecidos com poderes. Sim. É totalmente igual. Exato, o conceito é o mesmo. Recentemente, eu vi umas reportagens que eu não consegui confirmar se é real isso, mas mostra que parece que o Reed Richards era baseado no pai do Kirby. É uma coisa que eu desconhecia até então. Não sei se realmente é real, mas você vê que tem um peso ali. Aí entra um negócio que eu sempre defendo o Lee. O Lee não é anjo. O Lee não foi bonzinho, mas também não fudeu ninguém ao nível Bob Kane, sabe? E aí é outra conversa. Sim, mas ele, o maior feito do Lee, a coisa que realmente ele sabia fazer mais do que escrever, era se autopromover. E nesse início nem isso, né? Ele demorou um pouquinho para conseguir se vender, né? Mas ele consegue convencer todo mundo e foi meio acidental, né? Ele era um cara que diziam que em festa tal, ele virava o centro das atenções, mas ele era o cara que ele não começava isso, né? Ele tinha que ter um gancho, né? Ele tinha que ter o wingman, né, para fazer a coisa. E começa justamente quando começa a ter entrevista, porque o Quarteto Fantástico vendia bem, aí vem os outros títulos tal, e meio que as pessoas abrem, o jornalismo sem querer abre as portas, porque como ele tinha uma posição editorial, você chama ele, não o desenhista. E sempre é aquele negócio que até hoje acontece, né? O criador, ninguém fala co-criador, né? E ele se aproveitou disso. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca falava na entrevista. Era anunciado que ele era o criador, ele subia, ele dava entrevista, não chamava os desenhistas para ir junto, mas na entrevista ele falava, não, mas aí o Kirby, o Ditko, o Bill Everett, seja quem for, né, o meu irmão, o Larry Lieber, ele dava o crédito para os caras nisso. A briga real para mim, que eu acho ele tinha uma posição editorial, ele tinha mais poder. A maior sacanagem nesse ponto da carreira, ele também não ganhava bem. Todo mundo era um bando de fudido. Exato. Sim, e aí eu acho mais sacanagem do que mais para frente, porque ele não escrevia sozinho. O método Marvel é um método que ele dá uma ideia geral, até porque ele fazia 15 títulos por mês, é impossível, até assim é difícil. Exatamente, era aí esse ponto que eu queria chegar, inclusive. Como que era o caralho do método Marvel? Então, ele fazia um briefing, basicamente, né? Passava pro desenhista, o desenhista fazia, alguns com mais liberdade, outros não. Muitas vezes punha as próprias ideias, punha até personagens que não estavam no briefing inicial, e o Lee depois punha os diálogos. E aí que muita gente me xinga quando eu falo. Leia um trabalho de Jack Kirby sozinho e um que o Lee, mesmo que ele tivesse feito só os diálogos, a qualidade sobe absurdamente. Jack Kirby era um roteirista de merda. Era um criador maravilhoso de conceitos, de uniformes. Criou o conceito da splash page. Ele como criador, era sem igual. Mas como roteirista, as histórias eram sem alma. O Stan Lee dava alma da coisa. E sendo muito sincero, lendo hoje em dia esses quadrinhos iniciais da Marvel, que era principalmente Stan Lee, Jack Kirby, e depois vinha Steve Ditko, Larry Lieber, depois vem o John Romita Sr., começa a vir mais gente. Mas a gente fala muito porque os personagens são grandes. Só Quarteto Fantástico e Homem-Aranha era bom de verdade. E aí eu ainda tenho questões. E era onde mais tinha treta do Lee com o desenhista. Eu acho interessante como talvez esse conflito interno tenha ajudado. Assim como anos depois acontece com o Claremont e o Byrne. Eu acho que quando os caras competem entre si, criativamente é bom. Mas não dura muito, porque chega uma hora que os caras querem se matar. Eles querem sair no soco, é isso. O Kirby, na verdade, eu concordo totalmente. Enfim, a gente recebeu um daqueles ônibus dos Eternos. Pelo amor de Deus, que coisa chata, né? Porra, é chato. Pariu, é chato pra cacete. Não queira ler o Mac, que é a coisa mais chata que eu já li do Kirby. Eu acho que é o único lugar que ele manda bem, e acho que não é coincidência que tem rumores que o Mark Evanier ajudou no roteiro. É Senhor Milagre, que é bem divertido.
Porque, olha, mas mesmo assim, se a gente, né, falando desse momento Stan Lee como roteirista primeiro, né, criador, eu acho, por exemplo, que o Stan Lee ele sabia dar o gostinho, sabia dar o molho, sabia dar o tempero, a alma do personagem, mas também era um roteirista merda, né? Ah, sim, não era nada demais. É a colaboração que funciona. Quando o Stan Lee sai, ele escreve com frequência, né, direto, assim, ele vai largando aos poucos os personagens até os anos 70. A única coisa sem o Dítico e o Kirby que ele faz boa é o Surfista Prateado com o John Buscema, e depois tudo é uma porcaria, né? Nossa, porque sim. Aí vem os admiradores dele, eu acho que os caras acabam ficando submisso demais e não colabora. Sabe? Então é o Lee fazendo um roteiro merda, porque não tem uma colaboração, e o cara só desenha, de fato. E aí fica pior ainda, né? Que o Lee não é um bom roteirista. Tanto o Lee quanto o Kirby são dois caras que sozinhos não funcionam. A diferença é que o Lee funcionou basicamente com o Kirby e o Dítico. O Kirby ainda conseguiu outras parcerias, principalmente com o Joe Simon, né? O próprio Capitão América, os Desafiadores Desconhecidos, a Legião Jovem, né? Tem bastante coisa. E mesmo assim, né? Não eram histórias legais, mas em venda não eram, né? Nunca vendeu bem. Eu sempre fiquei cabreiro com uma coisa, com um gibi que eu gosto muito. Deve imaginar do que eu tô falando, um gibi que eu gosto muito, que foi publicado muito tempo depois já, e que, no entanto, funciona bem, apesar de eu já ter essa opinião formada sobre o Stan Lee, que é o Parábola. Eu queria muito entender como foi essa conexão criativa do Lee com o Moebius, assim, saca? Essa eu gostaria de ter entrevistado o Moebius no bar bêbado, quando a pessoa fala a verdade. Eu não sinto o Stan Lee nessa história. De tudo que o pessoal fala que o Stan Lee não escreveu, tal, acho que o Parábola é o que eu menos sinto a presença do Stan Lee. Sim. Bom, você estava falando que ele, no fim das contas, em um certo momento na carreira, ele aprendeu a se vender bem, né? Sim, quando chega o quarteto é 61, né? 61 ou 2, eu esqueci, acho que é 61, né? 61. E aí vai, né, uma sequência de títulos que, ao contrário do que as pessoas falam, não foi esse sucesso todo. Eles não vendiam mal, entenda. Mas os grandes estouros foram o Quarteto, Homem-Aranha e o Hulk tardio, né? Porque o Hulk de início vendia ok, só que a Timely, né, ainda não era Marvel, eles começam a pôr Marvel na capa, mas a razão social ainda não era. Ela tinha uma limitação, ela era tão pequena que quem cuidava da distribuição dela era a DC. E a DC põe um limite para segurar a concorrência. Então você pode ter, eu não lembro se eram 6 ou 8 títulos. Então o Hulk acaba sendo sacrificado e depois estoura. Mas a gente vê que o quarteto, principalmente, é um absurdo de vendas, né? O Aranha já vem quase na reta final, né, dos lançamentos. E aí começa a ficar muito popular e começa a acontecer uma coisa que não acontecia até então. O quadrinho, na época, né? Todo mundo fala até hoje que gibijinho é coisa de criança, mas na época era verdade absoluta. Os quadrinhos da Marvel começam a atingir um público novo, que é o adolescente. E é aí que o Stan Lee estoura muito, porque é reportagem de jornal, rádio, ele começa a dar palestra em universidades, e aí ele consegue se montar. Ele não aparecia muito nos primeiros anos, ele não aparecia nada, na verdade. Diga-se passagem, criador de quadrinho em geral, não era porque era o Stan Lee, né? O quadrinho não era visto como arte, nada disso. Só que eles conseguem furar uma bolha na divulgação. E aí que ele estoura, é o que eu falei, começam a chamar ele. E aí sim, eu concordo que ele é sacana. Ele não é um cara, ele não faz para, ele não rouba o crédito, mas não divide os louros, entendeu? É um meio termo. Não tô falando que ele é bom, não é mesmo, mas mas não é o que eu comparei antes com o Bob Kane. O Bob Kane, ele simplesmente assinava o nome dele, tinha 700 desenhistas, um dia o Batman é magro, outro dia o Batman é gordo, outro dia o Batman é redondo, e ele fala que tudo é ele. Mas o Stan Lee saía os nomes, ele divulgava, né? Tinha aquelas brincadeiras, né? O Kirby virou rei e tal.
E ele tenta dar uma mão para os artistas, sempre dando emprego. Tanto que quando o Kirby, anos depois, sai brigado, todo mundo fala, ele fudeu o Kirby e tal. Tem algumas coisas que você tem, que é o que você falou, que não é tudo preto no branco. Por exemplo, as pessoas sempre ignoram alguns detalhes sobre o Kirby. Que é, Sim. O Kirby tentou dar rasteira no John Simon. A Marvel, para evitar um processo, fez um acordo com o Kirby pelas costas do Simon para o Kirby defender a Marvel em tribunal, tudo. E o Kirby se fudeu porque a Marvel ofereceu um acordo com os dois, o Simon foi mais rápido. Mas o Kirby tentou fuder o Simon, também não era santo. A gente tem que lembrar que era um monte de gente que trabalhava que nem condenado e ganhava pouco. Eles estavam sem pisar um no outro, ninguém ganhava um pouco mais ali. O próprio Kirby, de novo, em outro julgamento, ele testemunhou a favor da Marvel na questão eterna dos artistas ficarem ou não com os originais. Como a Marvel pagou ele foi lá e testemunhou a favor. Quer dizer, todo mundo era meio vendido ali. Não pense que eram santos. Eu acho que a grande diferença do Stan Lee pro Jack Kirby, e de novo, né, esse negócio de eles não funcionam sozinhos, mas como criador o Kirby é muito melhor, é que o Stan Lee sabia se vender e o Kirby não. A diferença real é que o Stan Lee ganhou, sabe? Os dois tentaram passar a perna para sair por cima, o Stan Lee é criticado porque ele conseguiu. E mais do que isso, né? Ou seja, ele sabia se vender e ele gostava, né? Tem um determinado momento, claramente percebe que, pô, ele gostava de ter se tornado esse cara que era o porta-voz, o embaixador da Marvel, né? Sim, tanto que ele quando a popularidade cresce, assim, já nos anos... Dos anos 60 ele vai crescendo aos poucos, né? Ele vai criando essa imagem, nos anos 70 estoura. Ele não escreve quase nada mais. Ele deixa de ser editor depois de um tempo. E ele se aproveita muito da posição dele, né? Porque o Goodman, ele não era um cara que fazia quadrinho, ele era um cara que tinha uma editora. Ele vende muito rápido a Marvel depois. E o Stan Lee consegue mexer os pauzinhos e falar, eu vou continuar como editor, então. E aí que é a grande virada dele. Porque até então, o Gibi vendia pra caralho, ele aparecia, mas ele não ganhava bem também. Ele consegue, quando sai da... Por mais que o pessoal fale, ele conseguiu por causa do tio, na verdade ele se dá bem quando o tio sai. Porque aí ele vira o Stan Lee. E não ele só vira o chefe da Marvel, né? Ele não é o dono, né? Quem não conhece, às vezes acha que ele era o dono. Tá? Ele nunca foi o dono. Mas ele virou o rosto, né? Começa a vir Stan Lee, apresenta em qualquer porra, não precisa ser nada que ele criou. Você tinha um gibi do Conan ou de Star Wars que era licenciado e vinha Stan Lee apresenta. Mas aí que ele sobe, porque ele garante a posição como publisher. E aí, aos poucos, cada vez que vai mudando os acordos, né? Lembre-se que a Marvel foi vendida umas 5, 6 vezes até hoje. Cada vez que muda, ele dá a cartada. Ele fala: olha, gente, eu não quero processar vocês sabem que eu participei de tudo isso. Se eu processar, vai sair caro. Então vocês pagam não sei quantos milhões por ano para mim, tudo bem. E aí sim eu concordo com quem critica ele. Ele podia ter garantido esse direito para os co-criadores juntos. Essa é a parte que ele é mais filho da puta para mim. Eu duvido também que se dessem esse acordo pro Kirby, o Kirby ia falar, não, mas o Stan criou comigo. Eu duvido muito. Mas, como foi o Stan que fez e não o Kirby, concordo com o xingamento 100%. Ele foi filho da puta aí. Porém, de novo, ele sempre chamava o pessoal que foi a equipe dele. Ele sempre manteve todo mundo lá e caindo, voltando, comecei a falar quando o Kirby sai, puto, da Marvel, que ele queria fazer Novos Deuses como uma continuação do Thor, que dizem, né? Nunca foi confirmado 100%. Mas ele sai puto, porque dizem que ele tá puto, principalmente pelo Stan Lee levar os louros. Eu ficaria puto por receber pouco, ele devia estar mais preocupado com isso, eu acho. Que aí acho que ele conseguiria isso, na verdade. Eu acho que, como ele era o cara que fazia o quarteto vender, eu acho que ele conseguiria ganhar mais se ele pusesse o pé na coisa. Mas, quando ele sai, os dois sacaneiam. Aliás, o Kirby sacaneia mais que o Stan nesse momento. Por quê? O Kirby sai brigado no momento em que o Stan Lee ofereceu a vaga de diretor de arte da editora para ele ganhar muito mais. O Stan Lee, nesse momento, não estava sacaneando o Kirby. Ele ia dar uma vaga
para ele ganhar muito mais e mandar em todos os títulos. E aqui o Kirby não aceita, vai pro Romitão. E o Kirby, 2 meses depois, lança Novos Deuses pela DC, provando que ele já estava fazendo antes de acabar o contrato dele de exclusividade com a Marvel. Também sacaneou. A gente fala, obviamente, muito assim, vamos lá, entre nós, né? A gente hoje, com nossos 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, dependendo de quem estiver ouvindo, né? Na cara, a gente gosta muito, obviamente, de sacanear o Rob Liefeld, como era um autor insuportável, né? Porque ainda está vivo, né? O John Byrne, que é um sujeito insuportável, não sei o quê, mas a gente precisa lembrar que o Jack Kirby também era absolutamente insuportável, né? Se você vai ler qualquer coisa a respeito, você percebe que... Mas a gente tem uma outra pessoa igualmente insuportável com a qual o Stan Lee trabalhava, e que, no fim das contas, se fala muito, mas menos do que da relação com o Kirby, porque tem gente, inclusive, que acredita que o Homem-Aranha é criação do Stan Lee com o Jack Kirby. A maior criação da Marvel, né? O Kirby teve uma participação que não foi utilizada, né? Sim. Ele fez uma primeira versão, o Lee não gostou e essa versão não foi usada nada. Tanto que quando os netos do Kirby entraram com ameaça de processo, o Aranha estava listado como criação e os advogados da Marvel falaram, não, né, gente? Peraí, né? Mas a relação do Stan Lee com o Steve Ditko, em particular, que tinha um perfil muito diferente do Jack Kirby também, né? É que aí não é que é uma pessoa insuportável, não é ranzinza, porque o Kirby era ranzinza, e não é nenhuma questão de certo e errado. Steve Ditko era louco. O Steve Ditko era um maluco, e a gente vê isso, porque ele com o Stan Lee é a prova de como esse negócio de briga dá certo por um tempo, né? Eles chegaram a produzir o gibi por, sei lá, 1 ano, sem se falarem. Que coisa maravilhosa. Eles não se viam na redação, né, que naquela época ainda ia na redação. Eles entregavam, aí acho que o office boy dava na mão um do outro os material, eles não se falavam. É muito maluco. E a gente vê a discussão mais conhecida, né? O Ditko é o maluco do... Como que chama o movimento lá? Que a filosofia é... Ah, Jesus, que é o da do coisa de Atlas lá. Pois é. Já lembraremos. Já lembraremos essa porra. Que inclusive é coisa de maluco, porque o Zack Snyder também é. Pois é. Objetivismo. Ele definiu o objetivismo e na visão dele, por causa do objetivismo, o Peter Parker tinha que ser rico, famoso, bem-sucedido e pegar todas as mulheres. Porque não faz sentido o herói ser um loser. Tipo, ele não entende a essência do personagem. E essa era a maior briga do Stan Lee com ele. Tinha um papo que tinha uma briga também entre os dois nos bastidores, né? De que o Ditko não comprava muito a ideia do novelão, né? Que o não, ele não comprava. Ele não queria que o Norman Osborn fosse o Duende Verde, ele queria que fosse um desconhecido. Tinha vários detalhes assim que você vê que por mais que o Ditko tenha contribuído, não estou dizendo que não, eu acho aquela arte estranha dele para um cara que escala paredes funciona maravilhosamente. Caralho, eu duvido, por exemplo, tem personagens que só poderiam ter vindo do traço do Ditko. Eu não consigo imaginar um mistério criado pelo Kirby, nem o Duende Verde. Só poderia vir do Ditko. Nem o Doutor Estranho, né? Nem o Doutor Estranho, isso só poderia vir do Ditko. Mas ele era, de novo, nisso ele é muito parecido com o Kirby. O visual é ótimo, mas ele não entendia tudo que a gente mais gosta no Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, mais do que qualquer personagem, é o cara que a gente gosta mais da Identidade Secreta do que do herói. O novelão era o legal. E ele não entendia isso. E ele acaba largando o título, né? Depois de meses sem se falarem, produzindo assim mesmo, chega uma hora que fica insustentável, né? E tem até aquela história de que eles se encontraram nos anos 90, né? O Lee e o Ditko para produzir um gibi. A ideia do Universo 2099.
que foi do Byrne, né? O Ravager era para ser uma graphic novel. E eu acho que é o Tom DeFalco, o editor na época, posso estar errado. O Lee sugere chamar o Dítico. E ele aceita, todo mundo fica surpreso. Diz que todo mundo foi para a redação no dia, porque o Dítico ia, todo mundo queria ver o Dítico lá dentro. E eles começam a discutir, diz que eles ficam horas planejando, e aí começam a ver que, de novo, as opiniões são divergentes, eles começam a gritar e tal. E aí chega uma hora que eles respiram fundo, eles dizem, não vai rolar. Pois é, né? E, aliás, em cima de coisa de direitos, né, por causa do objetivismo, o Dítico tem uma visão distorcida de que não é para ele ganhar dinheiro por fora. A editora tem que pagar bem ele, ponto. Por exemplo, ele tinha originais, ele nunca comercializou, ele usava de apoio para a mesa dele, tinha coisa rasgada na casa dele. Ele podia ter ficado rico vendendo essas porra. Sim, sim. E, diga-se de passagem, hipócrita, porque Coroa, eu não tenho a data exata em que ele começou a receber dinheiro da Marvel, mas ele ganhava uma boa grana da Marvel sim, na velhice. Ele ganhou mais que o Kirby, provavelmente, em vida. A gente consegue, no fim das contas, diferenciar, dá para separar, sabe aquela coisa de, vou separar o criador da obra, não sei o quê, né? No caso do Stan Lee, a gente consegue separar a faceta criador da faceta embaixador, a figura midiática? É difícil, eu acho, né? Porque são duas posições totalmente diferentes e que rapidamente param de se comunicar, né? Né? Porque ele escreve até tal ponto, o ponto que ele vira realmente o garoto propaganda da Marvel, ele já quase não tá escrevendo quando ele vira. Ele basicamente estava produzindo o Surfista Prateado e as tiras do Homem-Aranha. Que ele também não fazia sozinho e aparecia só o nome dele. Nessa ele era sacana. Quem que fazia com ele? Tinha um outro cara e depois é o Roy Thomas. E aí no fim da vida, no fim da vida não, alguns anos antes da morte dele, eles anunciam oficialmente que o Roy Thomas assume e o Roy Thomas pede para ficar só o nome do Lee em respeito, mas era público que era o Roy Thomas. Maria. Mas eu acho que o grande problema aí é o garoto propaganda, ele já não era um criador de quadrinhos mesmo. O pessoal sempre brinca, né? A maior criação do Kirby é o Lee. Não, a maior criação do Lee é o Lee. A coisa que ele mais trabalhou para fazer foi criar a própria imagem. Sim, boa. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Até porque o negócio chegou num nível que o Stan Lee se tornou um rosto conhecível, que é uma coisa muito difícil, né? Ou seja, você no universo dos quadrinhos... A gente estava falando isso mesmo na gravação do último episódio lá do Mansão Wayne ao vivo, lá no Fuzue Nerd. A galera falando para não conhecer a cara do Mark Waid e tal, não sei o quê. Era impossível não conhecer a cara do Stan Lee, porque a cara do Stan Lee virou um logo, né? A cara do Stan Lee ele aparecia desenhado, né? E nisso ele carregava principalmente o Kirby e o Romita juntos, mais do que os outros, né? Eu acho até que se tem alguém que tem que xingar o Lee mais do que o Kirby, do que o Dick, era o irmão dele, Larry Lieber, né? Que esse se fudeu bastante. Mas o Lee, ele vira essa pessoa que... Eu acho que por muitos anos, talvez uns 30 anos, ele não é o cara da Marvel. Ele é a única pessoa de quadrinho que as pessoas conhecem o rosto. Isso. Ele é a única pessoa que é ligada ao quadrinho. Minha mãe sabia quem era o Stan Lee porque ele aparecia em todos os filmes. Ponto. Qualquer pessoa sabia. E é engraçado que o Kirby fez a ponta antes dele, né? No seriado do Hulk. Que, aliás, isso é uma coisa, né? Ou seja, a gente falar do seriado do Hulk é importante, porque ali também era onde tinha início a grande missão que o Stan Lee carregou para ele, que era levar os quadrinhos da Marvel para fora dos quadrinhos. Né? Levar os personagens e que tirando o sucesso desse Hulk, e talvez do Aranha japonês que ele negociou,
ele não conseguiu, né? E ele falava que era uma coisa que ele lamentava muito, que ele queria ter feito isso. Mas aí eu acho que é mais também na época não tinha recurso. O Hulk, eles conseguiram fazer uma série que até hoje é bem admirada, né? E lembrando que o Lee nessa época teve a ideia dos Power Rangers, né? Porque a Saban trabalhava com a Marvel e ele sugeriu essa ideia de misturar atores americanos com coisa japonesa. Falaram que era ridículo e um ano depois lançaram Power Rangers. Olha aí. Tanto que ele funda, né, a Marvel Television, que nunca produziu nada da Marvel. Eu não lembro se Amigos do Aranha, talvez, Os Incríveis Amigos do Aranha, talvez tenha sido produzido. E aquele piloto dos X-Men com a Kitty Pryde é da Marvel Television. Mas de resto eles fizeram Caverna do Dragão, Robocop, Muppet Babies, mas na Marvel mesmo nada, né? E no fim eu acho que acabou servindo quase como um prêmio de consolação, eu diria, né? Pro Stan Lee, é essa coisa de tá bom, você tentou durante tanto tempo fazer os personagens da Marvel se tornarem cinema ou algo próximo a isso, né? Sei lá, na TV ou qualquer coisa que valha. Então agora que eles viraram de fato um sucesso, agora a gente vai te colocar aqui para participar de tudo. Vem aqui, velhinho, aparece aqui. Aí eu acho que até a imposição dele, né? Porque ele também tinha uma coisa de querer ser ator, a esposa dele era atriz, né? E tem aí entra de novo, né? Aquela negociação contínua que cada vez que muda as mãos de quem é o dono da Marvel, ou a Marvel começa a ganhar dinheiro em outro departamento, ele consegue impor mais imposições para não meter um processo, né? No fim da vida ele já ganhava milhões por ano e ele garantiu no contrato que a esposa e a filha dele continuassem ganhando mesmo após a morte dele. E lembrando, né, nos filmes da Marvel ele vinha como produtor executivo, que a gente sabe muito bem que ele não estava produzindo nada ali, né? Era só isso é imposição também. E eu acho que as pontas, né? Tipo, tinha gente ali que é fã e ficava animado com isso, né? Tipo, James Gunn é um que a gente sabe que gosta, o cara fica feliz de fazer aquilo. Mas o estúdio tá pouco se fudendo, né? Para mim isso era imposição dele, que depois aí foi difícil de largar porque virou uma marca mesmo, né? Virou uma tradição. Sim. Agora, a gente tem, por um lado, o documentário recente do Disney Plus, né? Que era aquele documentário, ele é bem chapa branca, né? Total. Lembrando, né, que esse documentário foi produzido depois que a Disney comprou os direitos de imagem do Stan Lee, né? Sim. Que ainda não usaram pra nada, né? E, surpreendentemente, eu tava achando que eles iam fazer alguma coisa com isso. Mas ele, no fim das contas, é bem, né? Ou seja, total. Ele quase romantiza eu não chego a dizer que canoniza, mas meio que romantiza o Stan Lee, né? O velhinho fofo e tal, não sei o quê. Que foi super criticado na época justamente por isso. E, gente, vamos lá. Tem um pouco de noção da realidade, né? A Disney não ia produzir um documentário, enfim, que fosse minimamente questionador a respeito do Stan Lee. Não ia acontecer, né? Óbvio que não ia acontecer. Seria interessante a Warner fazer isso, né? A dona da DC criticando isso também. Exatamente, aqui definitivamente não ia acontecer. Mas agora vem esse final years aí, não sei o quê, que o final da carreira do Stan Lee foi muito... É curioso isso, né? Ou seja, legal, teve a coisa das participações Ele teve aquele momento, né, que ele tentou voltar a escrever quadrinhos, fez aquelas coisas que... Várias vezes, né? E nada dava certo e realmente tudo era horroroso, né? O negócio da Paul, né? Que era aquele. Nossa senhora, aqueles. Lembra? A Stripperella. Ele fez um selo pela Boom Studios também, que não saiu praticamente nada. Algumas animações. Tinha aquele reality show dele, Quem Quer Ser um Super-Herói. Esse deu uma audiência ainda. Acho que de tudo isso foi o que deu menos errado. Tinha o negócio que ele fez para DC, né? O que aconteceria se o StanLee tivesse criado. Imagine o universo de DC por Stan Lee, que também é ruim. Ruim demais, pelo amor de Deus. Mas comparado aos outros, ainda pelo menos é um bobo divertido. Mas, no fim, né? Ou seja, ele acabou se tornando, de fato, aquele
personagem do doce velhinho e papapá, não sei o que, piriri pororó, com as participações nos filmes, com as participações eventuais em, sei lá, Big Bang Theory, por exemplo, que ele participou e tal. Filmes do Kevin Smith. Filme do Kevin Smith, é isso mesmo. E aí, óbvio, como de alguma forma, o que é muito, né, complexo da gente pensar, né, mas de alguma forma, da mesma forma que acontece com diversos criadores aqui no Brasil, tem essa coisa, né, da glamorização, a gente até falou algumas vezes sobre isso, né, ou seja, a glamorização do criador de quadrinhos que vem para cá, sei lá, para uma CCXP, por exemplo, pago, né? Lá fora o cara paga para ter uma banquinha e vender os originais, ou autografar, ou tirar foto, enfim, para ele fazer um dinheiro, né? No fim, sem guardadas as devidas proporções, óbvio, sem exagero, porque era o Stan Lee, né? O nome era grande, mas de qualquer forma ele começou a fazer dinheiro com convenção, né? Sim. Sim. Tem aquela biografia que saiu aqui no Brasil pela editora Globo, enfoca muito nesse fim de vida dele e deixa no ar, né? Ele levou golpe, não dá para dizer que não. Ele se associou com um golpista profissional que tem várias acusações de outras pessoas famosas que ele passou a perna. Então, o Paul mesmo foi isso, né? E ele foi explorado por muita gente. E a questão que sempre se levanta é até que ponto era ele achando que ia ganhar muito dinheiro e até que ponto é a exploração de verdade. Justo. Porque tem algumas coisas ali que ultrapassam a exploração. São negócios que obviamente iam dar errado e eles crescem. Tipo a americana mentindo os dados para valorizar na bolsa e se só descobre 20 anos depois. Esses negócios que ele tinha, aconteceu isso. Ele prometia um gibi, uma série animada e nada saía. E eles ganhavam dinheiro de todo que é lado e chegava uma hora que ficou insustentável. Você vai lembrar de várias coisas que ele anunciou, como, por exemplo, a série animada The Governator, com o Schwarzenegger, que nunca saiu. Sim, verdade. Nossa senhora. Tinha várias coisas assim. Eles pegavam dinheiro de investidores e enchiam o rabo de dinheiro e não faziam nada. E aí, essa é uma parte bem nebulosa, né? Porque dado tudo que ele trabalhou na vida, com as pessoas que já não eram muito honestas que ele trabalhou, o próprio tio e tal, será que ele era tão ingênuo assim? Uma coisa é ele com 90 anos, já tá um velhinho, mas isso já vinha desde os anos 90, sabe? Eu fico essa é a parte que eu acho mais duvidosa da vida dele. Que aí talvez ele tenha se aproveitado da imagem do velhinho e pô, eles me passaram a perna. Não tava sabendo nada disso. Essa parte, sem dúvida, e essa parte não tava, se a gente parar pra pensar, não tava tão distante do final da vida dele assim, né? Não tava. É de 95 por aí pra frente, né? E aí no fim da vida ele já não fazia quase nada disso e realmente aí não dá pra dizer que ele não foi explorado, né? Ele era um velho que a gente via que ele tava com dificuldade de ficar em pé, ele só ficava sentado e os caras deixavam ele dias lá dando autógrafo e tal. Aí é abuso, se ele merece ou não, fica na sua cabeça a decisão, a sua opinião, mas não dá para dizer que não estavam maltratando o velho, aí tava, né? Teve, inclusive, denúncias, né? Esse cara que é o assessor que tá fazendo o documentário, ele fala que ele testemunhou muito disso, e aí aquela lorota, eu não podia fazer nada na época porque minhas mãos estavam atadas. Não, você podia se quisesse, né? Mas você deixou porque você também estava ganhando dinheiro. Mas teve denúncias desse cara, que era meio que sócio, administrador dele, da filha. A filha tem histórias desde que ela era adolescente, né? Dela fazer um monte de merda, né? De ser muito problemática. E teve pelo menos uma denúncia ou duas do Stan Lee de abuso, né? De enfermeira tal, também teve isso. E depois de velho, exatamente, né? Essas realmente foi bem no finzinho da vida. É verdade. Ele já tava... Fora a acusação da stripperella, né? Que era uma personagem que é a Pamela Anderson, que depois uma stripper falou que ele fez a personagem em cima dela e não pagou nada, né?
O tal do Bowler Jack, na verdade, né, era um jovem, né? Enfim, eu falo um moleque, né, um jovem que é o diretor do documentário, que ainda tá tentando ganhar financiamento, né? Não deve demorar, enfim, porque é o tipo de coisa que o tipo de projeto que é muito difícil, que não consiga um financiamento coletivo, né? Mas ele era um fanático por quadrinhos. Ele é roteirista, trabalhar, inclusive. né? Ele é roteirista, ele escreveu bem pouco. Ele, se não me engano, ele participou do Quem Quer Ser um Super-Herói e foi aí que ele conheceu o Stan Lee. Pois é. Ele fala, inclusive, que ele deu uma entrevista para o Hollywood Reporter, que ele fala, inclusive, que conversava com o Stan Lee a respeito, ou tentava, né? Enfim, o Stan Lee meio que fugia um pouco do assunto, né? Dava uma disfarçada e tal, mas que ele só começou a ter a real dimensão do quanto aquilo poderia, de fato, ser categorizado como abuso quando ele passou a fazer os registros em vídeo, né, para fazer o documentário, né? Para fazer um documentário, na verdade, né? Porque era um documentário sobre o Stan Lee, né? Mas que ele estava aproveitando o tempo que ele tinha junto com o Stan Lee, mas aí, óbvio, esses registros, esse conjunto de imagens começaram a contar uma história diferente, né? Tem um trailer, né, do documentário que tem algumas entrevistas que ele fez. Eu lembro que aparece o McFarlane, o Roy Thomas, se não me engano é o Mark Waid, eu não lembro se é o Mark Waid ou o McFarlane, na verdade, que fala, né, a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas a gente não tinha ideia do quão pesado era. Pois é. Dizem que esse corno que era o cara que administrava tudo, meio que colocou um escudo em volta, né? Chegou um ponto que quase ninguém tinha contato com o Stan Lee, ele que cuidava da agenda dele, das visitas, das participações em coisa, então ninguém estava chegando muito, né? E é louco no fim, porque tem uma coisa, assim, você falou da esposa do Stan Lee, né? Enfim, a esposa do Stan Lee, o documentário, aquele do Disney Plus, fala bastante dele, da relação com ela, né? Enfim, deles como casal e tal. Ela aparece no Big Bang Theory, inclusive, junto com ele, não sei o quê. Mas, fora a esposa, é muito difícil que a gente saiba qualquer coisa a respeito do restante da família, né? Inclusive eles tiveram outra criança, não lembro se era menino ou menina, que faleceu pequena, que é uma coisa que eu só fui ver nessa biografia da Globo, eu nunca tinha lido sobre isso. O Stan Lee sempre abafou muito isso, disse que foi um negócio que atingiu principalmente a mulher, então por isso ele não gostava que falasse. E a gente sabe muito das cagadas da filha, né? Porque a filha era a famosa princesinha nascida em berço de ouro, né? É uma pessoa que nunca trabalhou, sempre viveu do dinheiro dele, sempre se metia com as pessoas erradas, ela rendeu muitos problemas. Então, o irmão dele, a gente vê que eles tinham um relacionamento bosta. O Larry Lieber ainda é vivo. Ainda é vivo? Ele ainda é vivo, ele dá entrevistas nesse livro, entrevistas depois da morte de Stan Lee. E ele fala que o Stan, ele é o que eu falei, eu acho que ele é a pessoa que tem mais motivos para não gostar do Stan Lee, porque o Larry Lieber era a hora que batia água na bunda na Marvel, precisava de mais um escritor, ele chamava o Larry Lieber e depois o Lieber diz que o Stan Lee chegava a falar para ele que ele não escrevia bem, mas que às vezes precisava dele, sabe? Esse tem um ranço fodido do irmão, e eu até entendo. Sim, compreensível. Muito compreensível. Você acha que levando em consideração o todo, né? Porque a gente sabe o que está acontecendo, por exemplo, no caso do Peter David e tal, essa história a respeito do Stan Lee pode ajudar a gente a enxergar, a gente e o mercado, né? A gente como fã, a gente acaba enxergando de alguma forma ou de outra, né? Pelo menos a gente que é fã mais
dos quadrinhos de autor, sabe quem são os autores, não sei o quê, mas essa história a respeito do Stan Lee pode talvez dar mais visibilidade para o que acontece com os nossos ícones da cultura pop na velhice? Não, eu não acho, porque é isso, o Stan Lee, ele só tem essa visibilidade porque ele apareceu nos filmes. Se ele não tivesse aparecido, ninguém ia falar sobre isso. Aliás, isso nem teria acontecido. Entendo. Infelizmente não, acho que a verdade é que do mesmo jeito que hoje em dia estão conseguindo levantar fundos para a saúde do Peter David, graças a Deus, devia se levantar fundos para pagar advogados para conseguir garantir alguns direitos dos caras, porque isso acho que você não tem que esperar os caras estar morrendo para fazer um negócio paliativo, você devia ajudar antes para eles chegarem na velhice já ganhando o dinheiro, sabe? O próprio Kirby, né, a gente falou tanto, ele nunca lutou pelos próprios direitos. Se tem muito uma dúvida do quanto teve uma briga entre eles por causa disso. O único momento que é indiscutível foi aquela vez que o Stan Lee estava no rádio e o Kirby ligou pro sim. Discutiram, sim. E mesmo assim não foi um negócio tão grave, tão grande como se fala, mas no geral a gente ouvia a mulher do Kirby atacar o Lee muito, e chegava nos eventos eles estavam abraçados. É foda. E quem vai processar é a filha, os netos. Nunca foi o Kirby nem a esposa. Então é muito problemático tudo isso. Você quer ver esse negócio do difícil de saber se a pessoa é santo ou demônio nessas histórias? O cara que a gente mais conhece que lutou pelos direitos dos quadrinistas, e de um jeito que eu acho que talvez ninguém tenha lutado dentro, né? Alguém ativo na indústria, foi o Neil Adams, que conseguiu muito do que o Shuster e o Siegel, as famílias Shuster e Siegel têm pelo Superman, foi graças à interferência do Neil Adams, que é de conhecimento público geral, que ficou devendo para todo mundo que trabalhou no estúdio dele. Ele lutava pelo direito das pessoas que ele admirava, mas ele mesmo também não fazia nada, né? É complicado. E é um meio que, infelizmente, o que dá dinheiro não é o quadrinho, né? Ser sincero, o que o Quarteto Fantástico vendeu nos anos 60, que era o gibi mais vendido dos Estados Unidos, naquela época dava. Não era comparado a filme. Mas ainda era um bom dinheiro. Mas hoje em dia, principalmente, você tem o dinheiro pela criação, né? Você não tem que ganhar em cima da venda do gibi, você tem que ganhar em cima do uso do personagem e inclusive dos conceitos, que é uma coisa que não tem lei nenhuma que defende isso, né? Que você vai assistir um filme do Capitão América, que é uma adaptação de todas as histórias do Ed Brubaker, mas ele não vai ganhar nada porque ele não criou o book. Sim. No fim, se a gente for ver hoje o filme do Quarteto Fantástico, que vai estrear agora em julho, muito possivelmente, dadas as previsões, né? Claro que tem aí, mas enfim, não vou. A gente aqui não trabalha com esse lance de ser acionista da Marvel, então eu não estou tão preocupado com a bilheteria assim, mas as previsões de bilheteria, o que esse filme está previsto para fazer. Sim, ele, sei lá, no final da carreira dele no cinema, ele deve fazer mais do que todos os quadrinhos do Quarteto Fantástico fizeram. Sim, com certeza. Sinceramente, se duvidar, até os filmes do Teen Story já fizeram isso. Sim. Provavelmente aqueles 2 filmes fizeram isso, né, mais que os quadrinhos. Mas o Stan Lee é um cara que é o que eu disse. Eu não acho ele um corno que nem o Bob Kane. O Bob Kane é odioso, né? É aquele cara que não tem nada para defender, inclusive estudou na mesma escola de Stan Lee. Talvez tivesse alguma coisa errada com essa escola. Mas eu acho realmente que a maior crítica que as pessoas têm ao Stan Lee é o fato dele ter conseguido. Ele fez o que todo mundo tentou. O Shuster brigaram, o Kirby não. E é isso também, né? Os outros não brigaram. O Lee tinha uma posição privilegiada pela associação com o tio, e
por ser uma pessoa do corpo editorial. Os outros eram freelancers ou só desenhista contratado. Não tinha essa facilidade para fazer as coisas mesmo, né? Independente de ser parente ou não, só o fato dele estar numa posição superior dava esse privilégio para ele. O maior erro é ele não levar esses caras junto. Na hora que tava tudo na merda, ele não dividia o pagamento dele de roteirista com o outro que roteirizou junto dele. Mas eu não vejo ele como esse carrasco que as pessoas veem. Eu tinha guardado uma pergunta final aqui que eu acho, né? Ou seja, ele foi mais explorador, foi mais explorado, foi ambos? Eu acho que ele fica no meio termo. Eu acho que ele foi um aproveitador que não é um desgraçado total. Sabe? Ele não fudeu ninguém, sabe? O que o Bob Kane faz com o Bill Finger, com o Dick Sprang, com o Jerry Robinson, com o Sheldon Moldoff, tudo é incrivelmente cruel, sabe? E até, voltando pro Schuster e o Sigel, me perdoem por não lembrar quem fez o quê, mas os dois oferecendo, por exemplo, o Superboy pra DC. A DC achou a ideia ridícula. Aí um deles foi pra guerra e o outro, pelas costas, lançou pela DC. Ganhando dinheiro, Eita. sabe? Ninguém é santo nesse mercado. Eita. Muito bem, para você que não conhecia mais detalhes a respeito da carreira do Stan Lee, tá aí, né? No fim. E aí, ele velhinho, né? Só para finalizar isso, ele velhinho, independente dele aparecendo no filme ou não, você vê aquela figura frágil. Você tem dó, não tem como você não se compadecer daquilo, né, cara? Sim. E parece um espantalho lá na convenção, coitado. Imagina, com as mãos tremendo, aquela mão já ganchuda, assim, né? Com os dedos mal fechavam, é foda. Isso é verdade. Bom, você que escutou aí até o final, tire você as suas próprias conclusões, porque a gente não vai tirar a conclusão por você, tá? Você é que tira suas próprias conclusões aí. E vai ler o Senhor Milagre para ver a única vez que o Kirby escreveu bem. Muito bem, é isso. Léo, valeu demais mais uma vez por esta conversa. Você é da família, então tá todo mundo junto aí. Faça aquele momento, o momento do jabá. O Jabba Moment. Visita lá o falaanimal.com.br, que é site, podcast, tá nas redes sociais como Fala Animal. Podcast é segunda-feira sim, segunda-feira não. Inclusive, temos um episódio quando o Stan Lee fez 100 anos. A gente gravou sobre Stan Lee. E a gente tá no Catarse também, apoia a gente lá em catarse.me/falaanimal, que a gente precisa de ajuda para produzir mais coisa. Muito bem, vou colocar também o link aqui do episódio do Fala Animal a respeito do Stan Lee. É isso. Valeu e Excelsior! Excelsior! Eu gosto que tem uma editora, né, no Brasil chamada Excelsior. Pois é.